Empresário oferece luxo a 10 funcionários. Cozinheira humilde. Surpreende a todos nesse teste inaceitável para qualquer milionário que faz questão de cada centavo da sua fortuna. Era uma segunda-feira típica na Technova Solutions, uma das empresas de tecnologia que mais crescia em São Paulo. O prédio de vidro espelhado refletia o sol da manhã, e dentro dele, centenas de funcionários começavam mais um dia de trabalho. Mas neste dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a vida de 10 pessoas. No 50º andar, Roberto Andrade, CEO da empresa, observava pela janela panorâmica de seu escritório. Aos 52 anos, ele havia construído um império tecnológico que valia mais de 200 milhões de reais. Suas roupas italianas sob medida, o relógio suíço de edição limitada e os sapatos de couro artesanal contavam a história de um homem que havia vencido na vida. Mas por trás daqueles olhos castanhos, havia algo que nem o dinheiro, nem o sucesso haviam conseguido preencher. Roberto não era apenas um empresário observando sua empresa. Há meses, ele vinha executando um plano secreto, um experimento social que revelaria a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. E hoje, finalmente, colocaria esse plano em ação. No subsolo do mesmo prédio, 3 andares abaixo do estacionamento, Maria das Graças preparava o café da manhã para os 1.200 funcionários da empresa. Aos 47 anos, ela era praticamente invisível para a maioria das pessoas que passavam pelo refeitório. Seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, o avental branco impecavelmente limpo, apesar das manchas inevitáveis da cozinha, e suas mãos calejadas de 12 anos mexendo em panelas quentes contavam uma história muito diferente. Maria chegava todos os dias às 4 horas da manhã, não porque fosse obrigada, seu horário oficial começava às 6, mas porque sabia que os funcionários do turno da noite precisavam de um café quentinho antes de ir para casa. Era um gesto pequeno que ninguém mandava ela fazer, mas que fazia parte de quem ela era. Naquela manhã, enquanto preparava o pão de açúcar caseiro que havia se tornado famoso entre os funcionários, Maria não imaginava que sua vida estava prestes a dar uma guinada completa. Ela pensava apenas em terminar o trabalho a tempo de pegar o ônibus das 5 horas da tarde para chegar em casa e ajudar sua neta Sofia com os exercícios de fisioterapia. Sofia tinha 8 anos e usava cadeira de rodas desde que nasceu. Era a luz dos olhos de Maria, a razão pela qual ela trabalhava incansavelmente. O tratamento especializado que a menina precisava custava mais de R$ 2.000 por mês, quase todo o salário de Maria. Mas ela nunca reclamou. Pelo contrário, sempre encontrava um jeito de fazer render e ainda sobrar um pouco para ajudar vizinhos que passavam dificuldades. Às 9 horas da manhã, Roberto enviou um e-mail que faria o prédio inteiro vibrar de expectativa. Prezados colaboradores, é com grande satisfação que anuncio o lançamento do programa Transformação Total. Após 12 anos de sucesso da Technova Solutions, chegou a hora de retribuir a nossa equipe de forma especial. 10 funcionários serão selecionados para participar de uma experiência única. 30 dias vivendo como milionários, com todas as despesas pagas pela empresa. Hotel 5 estrelas, roupas de grife, restaurantes exclusivos, spa, viagens e um cartão de crédito sem limite para compras pessoais. Os critérios de seleção não serão baseados em cargo ou salário, mas em algo muito mais importante: o impacto que cada um causa na vida dos colegas de trabalho. A seleção será anunciada hoje às 17 horas no auditório principal. Atenciosamente, Roberto Andrade, CEO, Technova Solutions. Em questão de minutos, o escritório inteiro fervilhava. Grupos se formavam pelos corredores. Especulações voavam de mesa em mesa e todos imaginavam como seria ser escolhido para uma experiência dessas.
Carla Menezes, gerente de marketing de 29 anos, já estava mentalmente gastando o cartão sem limite. Ela sempre se considerou uma das funcionárias mais importantes da empresa. Afinal, suas campanhas publicitárias haviam aumentado as vendas em 40% no último ano. Certamente, ela seria escolhida. Diego Santos, supervisor de vendas, interrompeu uma reunião importante para ligar para a esposa. Amor, pode começar a fazer as malas. Vamos viver como ricos por um mês. Ele tinha certeza absoluta de que seu nome estaria na lista. Não era ele quem trouxia os maiores clientes para a empresa? No departamento de recursos humanos, Patrícia Oliveira já imaginava como seria posar para fotos no Instagram com roupas de grife. Aos 35 anos, ela sempre sonhou em viver como as influenciadoras que seguia nas redes sociais. Esta poderia ser sua chance. Mas enquanto os andares superiores fervilhavam com a notícia, no subsolo, a reação foi bem diferente. Maria leu o e-mail no celular antigo que a filha havia dado de presente no seu último aniversário e suspirou. Que coisa boa para eles, murmurou para Dona Lourdes, a funcionária da limpeza que sempre parava para conversar durante o intervalo. Imagina só, viver como rico por um mês inteiro. Você não vai tentar participar, Maria? Perguntou Dona Lourdes. Maria sorriu com aquele sorriso genuíno que iluminava qualquer ambiente. Imagina, Lourdes, isso aí é para gente importante. Eu só faço comida mesmo. O que Maria não sabia é que 5 andares acima, Roberto Andrade já havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Ele não apenas conhecia Maria, ele a observava há mais tempo do que ela poderia imaginar. 3 meses antes, Roberto havia decidido fazer algo que nenhum CEO da sua posição faria. Ele desceu aos subsolos da empresa, disfarçado de funcionário da manutenção, para conhecer realmente as pessoas que trabalhavam para ele. Durante uma semana inteira, ele circulou pelos corredores, refeitórios e áreas de serviço, observando comportamentos e interações. Foi assim que descobriu Maria. Na primeira manhã de sua investigação, Roberto chegou ao refeitório às 5 horas, fingindo fazer uma manutenção no sistema de ar-condicionado. Para sua surpresa, encontrou todas as luzes acesas e um aroma incrível de café fresco e pão caseiro. Maria estava lá, cantarolando baixinho uma música enquanto preparava sanduíches para os funcionários da limpeza que trabalhavam durante a madrugada. Ela havia chegado 2 horas antes do seu horário oficial, usando seus próprios ingredientes trazidos de casa, para garantir que aqueles trabalhadores tivessem um café da manhã decente antes de ir para casa. Bom dia, moço, disse Maria alegremente quando notou Roberto. Você deve ser novo na manutenção. Quer um cafezinho? Acabei de fazer. Roberto, ainda em choque com a cena, balbuciou um obrigado e aceitou a xícara. O café estava perfeito, não apenas quente e saboroso, mas servido com um carinho que ele não sentia há anos. A senhora sempre chega tão cedo? Perguntou Roberto, tentando manter o disfarce. Ah, sim, respondeu Maria, continuando a preparar os sanduíches. Os meninos da limpeza trabalham a noite toda para manter nossa empresa bonita. O mínimo que posso fazer é garantir que eles tenham um café quentinho antes de ir para casa ver a família. Durante aquela semana de observação, Roberto descobriu que Maria não apenas chegava cedo, ela ficava até mais tarde sempre que alguém precisava. Quando o seu João da portaria teve que sair mais cedo para levar a esposa ao médico, Maria assumiu a função dele até o substituto chegar. Quando a máquina de café do 10º andar quebrou, ela subiu pessoalmente 3 vezes no dia para levar café quente para todos os funcionários daquele andar. Mas o que mais impressionou Roberto aconteceu na quarta-feira daquela semana. Ele estava no estacionamento quando viu Maria dividindo seu próprio almoço com um morador de rua que havia se refugiado da chuva na entrada do prédio. Ela não apenas deu a comida, sentou ao lado do homem, conversou com ele, tratou-o com a mesma dignidade
que trataria qualquer executivo da empresa. Naquele momento, Roberto soube que havia encontrado algo raro, uma pessoa genuinamente boa. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando Roberto decidiu investigar discretamente a vida de Maria fora da empresa. O que descobriu o deixou sem palavras. Maria morava em uma casa simples na periferia de São Paulo com a filha Ana, de 25 anos, e a neta Sofia. Ana trabalhava como enfermeira em um hospital público, mas mesmo com os 2 salários, a família mal conseguia pagar as contas básicas e o tratamento da pequena Sofia. Toda terça e quinta-feira, depois do trabalho, Maria ia voluntariamente para uma instituição de caridade no bairro, onde cozinhava para mais de 200 famílias carentes. Ela usava parte do seu próprio salário para comprar ingredientes extras, garantindo que a comida ficasse mais saborosa e nutritiva. Nos finais de semana, Maria ensinava culinária básica para jovens mães solteiras, ajudando-as a preparar refeições nutritivas com pouco dinheiro. Tudo isso de graça, por pura bondade. Roberto ficou emocionado de uma forma que não sentia há décadas. Aquela mulher simples, que ganhava o salário mínimo da empresa, doava mais do seu tempo e recursos para ajudar outros do que executivos que ganhavam 10 vezes mais. Foi aí que nasceu o plano. Roberto não queria apenas recompensar Maria, ele queria fazer um experimento social que mostrasse a diferença entre pessoas autenticamente boas e pessoas que apenas fingem bondade quando isso lhes convém. Durante meses, ele preparou meticulosamente cada detalhe. Contratou uma empresa de segurança para instalar câmeras discretas em todos os locais onde os participantes ficariam. Elaborou situações que revelariam o verdadeiro caráter de cada pessoa. E escolheu cuidadosamente 9 funcionários que representavam diferentes perfis psicológicos. Alguns genuinamente bons, outros movidos por interesses pessoais. E Maria seria a 10ª participante. Às 17 horas em ponto, o auditório principal da Tecnova Solutions estava lotado. Mais de 800 funcionários se apertavam nas cadeiras, ansiosos para conhecer os escolhidos para a experiência mais extraordinária que a empresa já havia oferecido. Roberto subiu ao palco com um envelope lacrado nas mãos. Ele vestia um terno azul marinho que custava mais que o salário anual de muitos funcionários ali presentes. Mas por baixo daquela elegância, seu coração batia acelerado de expectativa. "Meus caros colaboradores", começou ele, sua voz ecoando pelo auditório através do sistema de som. "Hoje marca o início de uma jornada extraordinária para 10 pessoas desta empresa. Durante os próximos 30 dias, esses sortudos viverão uma experiência que poucos têm na vida: sentir na pele como é ser realmente rico." O silêncio era absoluto. Cada pessoa ali segurava a respiração, esperando ouvir seu nome. "Mas quero deixar uma coisa muito clara", continuou Roberto, caminhando lentamente pelo palco. "Esta não é uma recompensa pelos maiores salários ou cargos mais altos. Esta é uma homenagem às pessoas que fazem desta empresa não apenas um local de trabalho, mas uma família." Ele abriu o envelope com deliberada lentidão. "Os 10 selecionados são..." Roberto fez uma pausa dramática que pareceu durar uma eternidade. "Carla Menezes, do marketing." Carla gritou de alegria e pulou da cadeira, já imaginando as fotos que postaria no Instagram. "Diego Santos, de vendas." Diego socou o ar em comemoração, já planejando comprar aquele carro esportivo que sempre sonhou. "Patrícia Oliveira, do RH." Patrícia chorou de emoção, cobrindo o rosto com as mãos. Roberto continuou anunciando mais 6 nomes, funcionários de diferentes departamentos, idades e níveis hierárquicos. Cada anúncio era seguido de gritos de alegria e aplausos ensurdecedores. Então chegou ao último nome. "E finalmente", disse Roberto fazendo outra pausa dramática, "Maria das Graças, da cozinha." O auditório ficou em silêncio total por alguns segundos. Maria, que estava no fundo do auditório ainda com seu avental de trabalho,
Arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que havia escutado. Eu? Ela sussurrou para Dona Lourdes, que estava ao seu lado. Maria! 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 Começaram a gritar os funcionários. Em poucos segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo com uma energia que fazia as paredes tremerem. Lágrimas desceram pelo rosto de Maria, enquanto ela era empurrada gentilmente pelos colegas em direção ao palco. Quando finalmente chegou lá em cima, suas pernas tremiam tanto que Roberto precisou segurá-la pelo braço. Eu não entendo, ela murmurou no microfone, sua voz embargada. Porque eu só faço comida. Roberto sorriu, um sorriso genuíno que ninguém havia visto há muito tempo. Maria, ele disse, sua própria voz emocionada, você não apenas faz comida, você alimenta almas. E isso vale muito mais do que qualquer relatório ou apresentação. O auditório explodiu em aplausos novamente, mas Roberto ainda tinha mais uma surpresa. O programa começa amanhã mesmo, anunciou ele. Às 8 horas da manhã, um carro virá buscar cada um de vocês em casa. Não precisam levar nada além de documentos. Tudo, e eu digo tudo, será providenciado para vocês. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ela ligou para a filha Ana 3 vezes, repetindo a história como se precisasse confirmar que realmente havia acontecido. Mãe, você merece isso mais que qualquer pessoa no mundo, disse Ana, também emocionada. Aproveita cada segundo. Mas e a Sofia? E o trabalho? E... Mãe, interrompeu Ana com firmeza. Você passou 12 anos cuidando de todo mundo. Agora é hora de alguém cuidar de você. Às 8 horas da manhã de terça-feira, uma fileira de carros pretos de luxo parou em frente às casas dos 10 selecionados. Para Maria, aquele foi o primeiro choque. Ela morava em uma rua de paralelepípedos na periferia, onde carros assim simplesmente não apareciam. Os vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo e quando viram Maria entrando no Mercedes-Benz preto, não conseguiram conter a surpresa. Dona Maria, a senhora ganhou na loteria? Gritou seu Antônio, o vizinho do lado. Maria apenas acenou pela janela, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O destino era o Hotel Copacabana Palace, o mais luxuoso hotel 5 estrelas de São Paulo. Maria já havia visto aquele prédio imponente na televisão durante programas sobre celebridades, mas nunca imaginou que um dia pisaria lá dentro. O saguão era uma obra de arte. Mármore italiano, lustres de cristal austríaco, tapetes persas autênticos e funcionários impecavelmente vestidos. Maria se sentiu completamente deslocada com sua roupa simples e bolsa de couro sintético. Senhora Maria das Graças? Perguntou um homem elegante de terno cinza. Sou Fernando, seu consultor pessoal, pelos próximos 30 dias. Será um prazer atendê-la. Maria estava tão nervosa que mal conseguiu responder. Fernando a guiou até o elevador dourado que a levou ao 23º andar, a cobertura presidencial. Quando as portas se abriram, Maria teve que se apoiar na parede. A suíte era maior que sua casa inteira. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala de estar com vista panorâmica da cidade, uma cozinha gourmet completamente equipada e até mesmo um piano de cauda. Esta será sua residência pelos próximos 30 dias, explicou Fernando. Todas as refeições podem ser pedidas pelo room service 24 horas, ou a senhora pode jantar em qualquer um dos 3 restaurantes do hotel. O spa está à sua disposição, assim como a piscina, a sauna e a academia. Fernando entregou a Maria um cartão dourado. Este é seu cartão de crédito pessoal, sem limite de gastos. A empresa Tecnova assumirá todas as despesas, não importa o valor. Roupas, joias, eletrônicos, viagens, presentes para a família, tudo está liberado. Maria segurou o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mas eu não sei usar essas coisas, ela murmurou. Não se preocupe, sorriu Fernando. Amanhã, uma personal shopper virá ajudá-la a escolher um guarda-roupa completo.
Temos reserva nos melhores salões de beleza da cidade. E se quiser viajar para qualquer lugar do mundo, é só me avisar que providencio tudo." Quando Fernando finalmente saiu, Maria se sentou na imensa cama king size e começou a chorar. Não de tristeza, mas de um misto de gratitude, confusão e medo. Como uma pessoa simples como ela iria lidar com tudo aquilo? Enquanto isso, nos outros 9 quartos do hotel, as reações eram bem diferentes. Carla já estava fazendo uma sessão de fotos na varanda de sua suíte, postando no Instagram com a legenda: "Quando o universo conspira a seu favor. Ares, vida de luxo, cara merecida, blessed." Em 2 horas, já havia ligado para 3 lojas de grife para agendar compras. Diego estava no telefone com um amigo. "Cara, você não acredita? Cartão sem limite. Vou comprar aquela BMW que estava de olho e ainda sobra dinheiro para um Rolex." Patrícia havia pedido champanhe ao room service e estava brindando sozinha, já planejando uma viagem para Paris no final de semana. Mas Maria fez algo completamente diferente. Ela tirou do telefone o número da filha. "Ana, filha, você precisa ver isso. Eu vou filmar tudo para mostrar para a Sofia." Durante 20 minutos, Maria percorreu toda a suíte filmando cada detalhe com o celular antigo, narrando tudo como se estivesse contando uma história de fadas para a neta. "Olha só esse banheiro, Sofia. Tem uma banheira gigante que parece uma piscina pequena. E olha essa vista da janela, dá para ver a cidade inteira." Depois, fez algo que nenhum dos outros participantes fez. Ligou para a recepção e perguntou se podia conhecer a cozinha do hotel. "Senhora, isso é bastante incomum", respondeu a recepcionista confusa. "Nossa cozinha é restrita aos funcionários." "É que eu trabalho com cozinha também", explicou Maria com simplicidade. "Queria conhecer os colegas e ver como vocês fazem para servir tanta gente com qualidade." Meia hora depois, Maria estava na cozinha industrial do hotel, conversando animadamente com o chefe executivo François, um francês de 50 anos que inicialmente ficou surpreso com o pedido, mas rapidamente se encantou com a humildade e o conhecimento genuíno de Maria sobre culinária. "Madame, vocês fazem quantas refeições por dia aqui?" perguntou Maria, genuinamente interessada. "Cerca de 1.500, respondeu François, "entre café da manhã, almoço, jantar e room service." "Nossa! E como vocês conseguem manter tudo saboroso, preparando tanta quantidade?" François sorriu. Na sua carreira de 30 anos, era raro encontrar alguém tão interessado nos aspectos técnicos da cozinha, especialmente entre os hóspedes. Durante 1 hora, Maria conversou com cozinheiros, garçons e funcionários da limpeza. Ela perguntou sobre suas vidas, famílias, dificuldades no trabalho. Tratou cada pessoa com o mesmo respeito e interesse genuíno. Quando voltou para a suíte, Maria se sentiu mais confortável. Aquelas pessoas eram trabalhadoras como ela, apenas em um ambiente diferente. Na primeira noite, enquanto os outros participantes jantavam nos restaurantes mais caros do hotel, Carla gastou R$ 400 em uma entrada de caviar. Diego pediu uma garrafa de vinho de R$ 1.200. Maria pediu um sanduíche simples pelo room service e dividiu a metade com Eduarda, a camareira responsável por sua suíte. "Senhora Maria, não precisa fazer isso", disse Eduarda, constrangida. "Claro que preciso, filha", respondeu Maria com naturalidade. "Você trabalhou o dia inteiro. Uma pessoa não pode trabalhar bem com fome." No segundo dia, começou a verdadeira transformação, pelo menos para 9 dos participantes. A personal shopper contratada pela empresa se chamava Valentina, uma mulher de 40 anos que havia trabalhado com algumas das pessoas mais ricas do país. Ela chegou ao hotel às 9 horas da manhã com uma lista de lojas exclusivas para visitar. Carla foi a primeira e gastou R$ 16.000 em roupas numa única manhã. Vestidos de festa, sapatos italianos, bolsas de couro legítimo, ela comprou de tudo, sempre escolhendo as peças mais caras.
É agora ou nunca, disse ela para Valentina. Quero me vestir como uma celebridade. Diego foi ainda mais longe. Em 3 horas de compras, gastou 28 mil reais. Ternos sob medida, sapatos ingleses, relógios, cordões de ouro. Ele queria parecer um empresário bem-sucedido. Patrícia se concentrou em roupas para tirar fotos. Vestidos estampados, óculos de sol de grife, joias chamativas. Tudo pensado para impressionar nas redes sociais. Quando chegou a vez de Maria, Valentina já estava exausta das compras excessivas da manhã. Bem, senhora Maria, disse ela, tentando manter o profissionalismo. Que tipo de visual a senhora tem em mente? Elegante e sofisticado? Moderno e jovial? Maria pensou por um momento. Sabe, querida, eu só queria umas roupas confortáveis e bonitas. Nada muito extravagante e, se possível, que não sejam muito caras. Valentina piscou, confusa. Senhora, a empresa vai pagar tudo. Não há limite. Eu sei, filha, mas não preciso gastar à toa. Prefiro roupas que eu realmente vou usar e que combinem comigo. Foi a primeira vez em 10 anos de carreira que Valentina trabalhou com alguém que se preocupava em não gastar demais quando outra pessoa estava pagando. Maria escolheu 6 conjuntos simples, mas elegantes. 2 pares de sapatos confortáveis e uma bolsa de couro genuíno, que durou décadas. No total, gastou R$ 2.800, menos que qualquer outro participante gastou apenas em sapatos. A senhora não quer mais nada? Perguntou Valentina surpresa. Joias? Perfumes importados? Acessórios? Ah, sim, disse Maria, animada. Queria comprar alguns presentes para minha família e para uns amigos do trabalho. Maria gastou mais R$ 3.000 em presentes, um vestido bonito para a filha Ana, alguns livros infantis especiais para Sofia e pequenas lembranças para cada funcionário da cozinha da Tecnova, desde Dona Lourdes até o seu João da portaria. No terceiro dia, começaram as atividades de lazer. O hotel oferecia um pacote completo de spa com massagens, tratamentos faciais e relaxamento. Carla agendou 5 horas de tratamentos, Diego reservou a sala de massagem VIP e Patrícia marcou um day spa completo com direito à sessão de fotos. Maria também foi ao spa, mas fez algo que deixou todos os funcionários perplexos. Depois de sua massagem de 1 hora, a primeira da vida, ela perguntou se podia conhecer as massoterapeuta. Quero agradecer pessoalmente, explicou ela. Faz 12 anos que eu trabalho e nunca alguém cuidou de mim assim. Maria passou 1 hora conversando com Roberta, a massoterapeuta de 35 anos que havia atendido ela. Descobriu que Roberta tinha 2 filhos pequenos, morava longe do trabalho e enfrentava 2 horas de trânsito todos os dias para chegar ao hotel. Você almoça aqui no hotel? Perguntou Maria. Não, senhora. É muito caro para mim. Eu trago marmita de casa. Desmaria ficou pensativa. No dia seguinte, ela apareceu no spa na hora do almoço de Roberta, carregando 2 marmitas quentinhas. Pensei que podíamos almoçar juntas, disse Maria com um sorriso. Fiz essa comida na minha suíte. Espero que goste. Roberta começou a chorar quando provou a comida. Era um estrogonofe caseiro com arroz e farofa, temperado com aquele carinho especial que só Maria sabia dar. Senhora Maria, por que a senhora está fazendo isso? Perguntou Roberta emocionada. Porque você cuidou de mim ontem, respondeu Maria simplesmente. Agora é minha vez de cuidar de você. Enquanto isso, algo muito diferente estava acontecendo com os outros participantes. Carla havia postado 17 fotos no Instagram nos primeiros 3 dias, sempre destacando o luxo e o dinheiro gasto. Seus seguidores aumentaram em 2.000 pessoas e ela estava se sentindo como uma influenciadora de verdade. Mas o sucesso subiu a cabeça. No restaurante do hotel, ela começou a tratar os garçons com arrogância, reclamando de pequenos detalhes e sempre mencionando que era uma hóspede VIP. Vocês não sabem com quem estão falando,
disse ela para um garçom que havia demorado 5 minutos a mais para trazer sua bebida. Eu estou gastando mais dinheiro aqui em uma semana do que vocês ganham em um ano. Diego não ficou atrás. Depois de comprar um carro esportivo de 120 mil reais, ele começou a se comportar como se fosse realmente rico. Tratava os funcionários do hotel como servos, falava constantemente sobre dinheiro e fazia questão de humilhar pessoas que considerava inferiores. "Garçom!" gritou ele no restaurante, estalando os dedos como se estivesse chamando um cachorro. "Esse vinho está horrível. Traga algo mais caro. Dinheiro não é problema para mim." Patrícia desenvolveu uma obsessão por aparecer. Ela contratou um fotógrafo profissional para segui-la durante os dias, documentando cada momento de luxo. Suas redes sociais se transformaram em um desfile de ostentação, e ela começou a desprezar tudo que considerava pobre ou simples. Mas o que nenhum deles sabia é que Roberto Andrade estava observando tudo. O empresário havia instalado câmeras discretas em todos os ambientes públicos do hotel, restaurantes, spa, lojas, áreas de lazer. Não nos quartos, é claro, mas em todos os lugares onde os participantes interagiam com outras pessoas. E o que ele estava vendo o deixava cada vez mais desiludido, com exceção de Maria. No 5º dia, Roberto decidiu fazer o primeiro teste real. Ele instruiu a equipe do hotel a criar uma situação específica. Durante o café da manhã, haveria um problema na cozinha que atrasaria todas as refeições por 2 horas. Os funcionários deveriam se desculpar profusamente, mas explicar que era uma situação fora de controle. A reação dos participantes foi reveladora. Carla explodiu em fúria. "Isso é inadmissível. Eu estou pagando para ser bem tratada. Quero falar com o gerente imediatamente." Ela ameaçou processar o hotel e exigiu compensação financeira pelo transtorno. Diego foi ainda pior. "Vocês são incompetentes. Em hotel de rico, essas coisas não acontecem. Onde está o gerente? Vou fazer questão de que todos vocês sejam demitidos." Patrícia gravou um vídeo reclamando da falta de profissionalismo e ameaçou postar nas redes sociais para prejudicar a reputação do estabelecimento. Mas Maria fez algo completamente diferente. Quando o funcionário se aproximou dela, claramente nervoso e se preparando para mais uma bronca, Maria sorriu calmamente. "Não se preocupe, querido", disse ela ao jovem garçom de 22 anos. "Essas coisas acontecem. Cozinha é complicada mesmo." O garçom, que se chamava Tiago, quase chorou de alívio. "A senhora não está brava?" "Brava? Por quê?" riu Maria. "Você acha que eu nunca passei perrengue na cozinha? Uma vez, na Tecnova, o fornecedor de gás não entregou e eu tive que preparar almoço para 1000 pessoas usando apenas as chapas elétricas pequenas. Levou 4 horas. Mas no final deu tudo certo." Então Maria fez algo que deixou Tiago boquiaberto. "Sabe que mais? Vou lá ajudar vocês na cozinha. 4 mãos trabalham melhor que 2. "Senhora, não pode. A cozinha é restrita e, além do mais, a senhora é hóspede." "Bobagem", disse Maria, já levantando da mesa. "Cozinheiro ajuda cozinheiro. É lei não escrita." E foi assim que, 15 minutos depois, Maria das Graças estava na cozinha, 5 estrelas do hotel mais luxuoso de São Paulo, de avental emprestado, ajudando a preparar ovos mexidos para 300 hóspedes revoltados. François, o chefe francês, ficou inicialmente horrorizado. Jamais em 30 anos de carreira, um hóspede havia invadido sua cozinha para ajudar. Mas quando viu Maria trabalhar, a agilidade com que cortava legumes, a precisão no tempero, a forma natural como organizava o fluxo de trabalho, ele entendeu que estava diante de uma profissional de verdade. "Madame", disse ele impressionado, "onde aprendeu a cozinhar assim?" "Na vida, chefe", respondeu Maria, virando 20 omeletes ao mesmo tempo com uma graciosidade que parecia dança. 12 anos alimentando 1.200 pessoas todos os dias. A gente aprende a dar um jeito.
Em 1 hora e meia, a cozinha estava funcionando normalmente. Maria havia reorganizado todo o fluxo de preparo, ensinado técnicas de otimização que ela havia desenvolvido na Tecnova, e ainda sobrou tempo para preparar um lanche especial para a equipe da cozinha. Quando finalmente saiu de lá, François a acompanhou até a porta. Madame Maria, disse ele com aquele sotaque francês carregado de emoção. Em 30 anos trabalhando com os chefes mais famosos do mundo, eu nunca vi ninguém cozinhar com tanto coração. Se um dia quiser trabalhar aqui, as portas estarão sempre abertas. Maria sorriu, tocada pela sinceridade do francês. Obrigada, chefe, mas eu já tenho meu lugar. Tenho 1.200 pessoas me esperando de volta. Roberto, assistindo tudo pelas câmeras de segurança, sentiu um nó na garganta. Enquanto os outros participantes gritavam e humilhavam funcionários por um atraso involuntário, Maria havia resolvido o problema com as próprias mãos, tratado todos com dignidade e ainda deixado a cozinha mais eficiente do que estava antes. Mas o teste estava só começando. No 7º dia, Roberto implementou a segunda fase do experimento. Cada participante receberia uma missão especial: usar o cartão sem limite para fazer algo que sempre sonhou. O objetivo era ver como cada pessoa usaria poder financeiro ilimitado. Carla não perdeu tempo. Organizou uma festa de aniversário antecipado para si mesma. Seu aniversário real era só em novembro, mas ela decidiu que merecia comemorar por estar vivendo seu melhor momento. Alugou o salão mais caro do hotel, contratou DJs famosos, mandou vir champanhe francês de R$1.000 a garrafa e convidou influenciadores para tornar a festa um evento social. O custo total, R$87 mil. Eu mereço isso, postou ela no Instagram. Trabalhei tanto para chegar até aqui, agora é hora de brilhar. Diego foi ainda mais extravagante. Ele decidiu realizar o sonho de ser piloto. Por um dia, alugou um jato particular, contratou um piloto profissional para dar aulas de voo e voou até o Rio de Janeiro apenas para almoçar em um restaurante famoso e voltar no mesmo dia. Custo R$120 mil. Sempre quis saber como é voar, explicou ele para os seguidores do Instagram, postando fotos dentro do jato. Quando se tem dinheiro, todos os sonhos são possíveis. Patrícia organizou um ensaio fotográfico profissional que durou 3 dias. Alugou roupas de estilistas famosos, contratou os melhores fotógrafos e maquiadores da cidade e transformou diversos pontos turísticos de São Paulo em seu cenário pessoal. Custo R$63 mil. Investindo na minha imagem, justificou ela. Uma mulher poderosa precisa parecer poderosa. Os outros participantes seguiram padrões similares, gastos extravagantes, focados em prazeres pessoais, sempre documentando tudo nas redes sociais. E então chegou a vez de Maria. Dona Maria, perguntou Fernando, seu consultor pessoal, qual é o seu sonho? O que a senhora sempre quis fazer, mas nunca pôde por causa do dinheiro? Maria ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela da suíte. Lá embaixo, a cidade fervilhava com seus 10 milhões de habitantes, cada um com suas próprias lutas e sonhos. Sabe, Fernando, disse ela finalmente, eu sempre quis fazer uma festa para as crianças do bairro onde eu moro. Lá tem muitas famílias carentes e as crianças nunca tiveram uma festa de verdade, com palhaço, brinquedos, comida boa. Essas coisas que toda criança merece ter pelo menos uma vez na vida. Fernando piscou surpreso. Só isso? Não é pouco, respondeu Maria com firmeza. Para essas crianças, seria o mundo. No dia seguinte, Maria estava de volta ao seu bairro, mas não como a pessoa simples que havia saído uma semana antes. Ela chegou em um Mercedes-Benz, usando um dos conjuntos elegantes que havia comprado, carregando sacolinhas de presentes para cada criança da rua. A festa que ela organizou foi algo nunca visto naquela periferia de São Paulo. Maria alugou uma tenda gigante que cobriu toda a rua.
Contratou 3 palhaços profissionais, um grupo de teatro infantil, brinquedos infláveis enormes e um buffet completo com tudo que criança gosta: cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, bolo de chocolate. Mas o mais impressionante foi a comida de verdade que ela preparou. Maria levou uma equipe de cozinheiros profissionais para fazer feijoada, churrascos, saladas e sobremesas para todas as famílias do bairro. Não apenas as crianças, mas também os pais, avós, irmãos mais velhos. 230 pessoas comeram até não aguentar mais. Dona Maria, disse Dona Conceição, uma vizinha de 70 anos que criava 4 netos sozinha. Em 50 anos morando aqui, eu nunca vi nada assim. A senhora é um anjo. As crianças corriam pela festa como se estivessem no parque de diversões mais incrível do mundo. Sofia, sua neta, estava radiante na cadeira de rodas, participando de todas as brincadeiras que eram adaptadas para ela. Vovó, disse Sofia com os olhos brilhando, você virou princesa de verdade. Maria riu, limpando uma lágrima dos olhos. Não, minha filha, eu continuo sendo a mesma vovó de sempre, só que agora eu posso dividir um pouquinho de alegria com todo mundo. A festa durou 8 horas. Quando terminou, Maria havia gastado 42 mil reais, menos da metade do que qualquer outro participante havia gasto consigo mesmo. Mas para ela, foi o melhor dinheiro gasto da vida. Roberto, que havia mandado uma equipe filmar discretamente toda a festa, assistiu às imagens com lágrimas nos olhos. Não era só a generosidade de Maria que o tocava. Era a alegria genuína que ela sentia ao ver outras pessoas felizes. Enquanto os outros participantes gastavam fortunas para impressionar estranhos na internet, Maria havia usado o dinheiro para criar memórias que durariam para sempre na vida daquelas crianças. Naquela noite, quando Maria voltou para o hotel, ela encontrou um envelope que havia sido deixado em sua suíte. Dentro havia um bilhete manuscrito. Maria, hoje você mostrou o que significa ser verdadeiramente rica. Obrigado por me lembrar do que realmente importa na vida. R.A. Maria ficou curiosa sobre quem seria R.A., mas estava tão cansada e feliz que guardou o bilhete na bolsa e foi dormir. Na segunda semana do experimento, Roberto implementou novos testes, cada vez mais elaborados. O terceiro teste aconteceu no 10º dia. Cada participante recebeu a informação de que um amigo anônimo havia deixado um envelope com 100 mil reais em dinheiro vivo em seus quartos, junto com uma carta pedindo para que o dinheiro fosse usado para ajudar alguém que realmente precisa. A carta não mencionava que havia câmeras, não disse que alguém estaria observando. Era apresentado como um gesto completamente privado, onde cada pessoa poderia fazer o que quisesse sem que ninguém jamais soubesse. Foi o teste mais revelador até então. Carla pegou o dinheiro e, sem hesitar nem por um segundo, foi diretamente para uma loja de joias. Comprou um colar de diamantes de 98 mil reais. Esse dinheiro veio até mim, racionalizou ela para si mesma. O universo está me dando isso porque eu mereço. Eu sou uma pessoa que ajuda os outros sendo bem-sucedida. Quando eu brilho, inspiro outras pessoas. Diego usou o dinheiro como entrada para comprar um apartamento de luxo. Na sua cabeça, ele não estava sendo egoísta. Estava investindo para ter mais dinheiro no futuro e poder ajudar mais pessoas. Patrícia gastou 70 mil reais em roupas de grife e usou os 30 mil restantes para contratar uma agência de marketing digital para turbinar seus seguidores no Instagram. Sua justificativa foi que preciso ter influência para usar minha plataforma e ajudar causas sociais. Cada participante encontrou uma forma de racionalizar por que usar o dinheiro consigo mesmo era, na verdade, uma forma de ajudar outros, exceto Maria. Quando ela encontrou o envelope, Maria ficou parada por 15 minutos, apenas olhando para o dinheiro. 100 mil reais eram mais do que ela ganhava em 4 anos de trabalho. Sua primeira reação foi de pânico. Isso deve ser um erro, pensou. Alguém se enganou de quarto.
Maria desceu até a recepção para devolver o dinheiro, mas o funcionário confirmou que realmente era para ela. De volta ao quarto, ela ligou para a filha. Ana, você não vai acreditar. Alguém deixou R$100.000 aqui no meu quarto, pedindo para eu usar para ajudar alguém que precisa. Mãe, isso é maravilhoso. Você pode usar para o tratamento da Sofia? Maria ficou em silêncio por um momento. Filha, eu não acho que a Sofia é a pessoa que mais precisa no mundo. A gente está conseguindo pagar o tratamento, mesmo que seja apertado. Tem gente passando necessidade muito pior que a nossa. No dia seguinte, Maria estava de volta às ruas de São Paulo, mas dessa vez com uma missão muito específica. Ela havia pesquisado e encontrado 3 instituições que trabalhavam com crianças em situação de rua, idosos abandonados e famílias que haviam perdido suas casas em incêndios. Maria dividiu os R$100.000 igualmente entre as 3 instituições. R$33.333 para cada uma. Mas ela não apenas entregou o dinheiro. Passou um dia inteiro em cada instituição, conhecendo as pessoas, entendendo suas necessidades, ajudando no que podia. Na instituição de crianças de rua, ela cozinhou para 80 meninos e meninas que não tinham família. Na casa de idosos, ela passou a tarde conversando com velhinhos que não recebiam visitas há meses. No abrigo das famílias desabrigadas, ela ajudou a organizar doações de roupas e móveis. Por que a senhora está fazendo isso? Perguntou irmã Margarete, que dirigia a instituição de crianças de rua. A senhora nem nos conhece. Irmã, respondeu Maria, servindo um prato de comida para um menino de 8 anos que havia acabado de chegar das ruas. Toda criança que precisa de ajuda é minha também. Todo velhinho abandonado poderia ser meu pai. Toda família sem casa poderia ser a minha. Roberto, que havia acompanhado tudo através de um investigador particular, ficou emocionado de uma forma que não sentia desde a morte do pai. O 4º teste veio no 15º dia e foi o mais cruel. Roberto instruiu a equipe do hotel a criar uma situação onde todos os participantes receberiam a informação de que o programa havia sido cancelado devido a problemas financeiros da empresa. Eles teriam que deixar o hotel imediatamente e devolver tudo o que haviam comprado. Era mentira, é claro. Mas Roberto queria ver como cada pessoa reagiria ao perder subitamente todo aquele luxo. Carla teve um ataque de fúria que durou 2 horas. Ela gritou, chorou, ameaçou processar a empresa e chegou a agredir verbalmente 2 funcionários do hotel. Quando finalmente teve que sair, ela estava completamente transtornada. Isso não pode estar acontecendo comigo, berrava ela no saguão. Eu já me acostumei com essa vida, vocês não podem me tirar isso agora. Diego teve uma crise de pânico. Em 2 semanas, ele havia se endividado comprando coisas caríssimas, achando que teria tempo para se acertar financeiramente. Agora, com as compras canceladas e os contratos suspensos, ele estava em uma situação desesperadora. Eu vou perder tudo, chorava ele para qualquer um que quisesse escutar. Minha vida acabou. Como vou explicar para minha esposa que gastei nosso dinheiro achando que a empresa ia pagar? Patrícia entrou em desespero total. Ela havia construído uma persona online baseada no luxo. Havia prometido para milhares de seguidores que sua vida havia mudado para sempre. Como explicaria que tudo não passou de um sonho de 2 semanas? Minha reputação está arruinada, gritava ela. Todo mundo vai rir de mim, vou virar piada na internet. Mas quando chegou a vez de informar Maria, a reação foi completamente diferente. Fernando, o consultor, se aproximou dela no spa, onde Maria estava tomando um chá com Roberta, a massoterapeuta que havia se tornado sua amiga. Senhora Maria, disse ele claramente constrangido, preciso dar uma notícia muito ruim. O programa foi cancelado. A empresa está com problemas financeiros e não pode mais manter os gastos. A senhora precisa deixar o hotel hoje. Maria olhou para ele com aquela serenidade que a caracterizava. Ah, que pena, disse ela calmamente. Mas essas coisas acontecem, né?
empresa também tem seus problemas. Fernando piscou confuso. A senhora não está chateada? Chateada por quê? Riu Maria. Eu vivi 2 semanas como uma rainha. Conheci pessoas maravilhosas, fiz novos amigos, aprendi um monte de coisa. Foi mais do que eu jamais sonhei ter na vida. Só tenho que agradecer. Mas e as roupas? Os presentes? As experiências? As roupas são só roupas, querido. Os presentes eram para fazer outras pessoas felizes, e isso já aconteceu. E as experiências ninguém pode tirar da minha memória. Maria se levantou, abraçou Roberta carinhosamente e começou a arrumar suas poucas coisas. Sabe o que mais? Disse ela para Fernando. Eu estava com saudade da minha cozinha. 2 dias longe dos meus fogões já é demais para mim. E 2 horas depois, Maria estava no saguão do hotel com uma pequena mala, a mesma que havia trazido. Ela havia deixado todas as roupas novas no quarto. Para quem vier depois, disse ela, ficando apenas com uma roupa simples para voltar para casa. Antes de sair, ela fez questão de se despedir de cada funcionário que havia conhecido. François da cozinha, Roberta do spa, Tiago do restaurante, Eduarda da limpeza, todos os outros que haviam se tornado seus amigos. Obrigada por esses dias maravilhosos, dizia ela para cada um. Vocês me trataram como família. Quando o táxi chegou para levá-la embora, metade dos funcionários do hotel estava no saguão para se despedir dela. Muitos choravam abertamente. Madame Maria, disse François, você sempre será bem-vinda aqui. Sempre. Roberto, assistindo tudo do seu escritório através das câmeras, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Enquanto os outros participantes haviam revelado ganância, egoísmo e desespero quando perderam o luxo, Maria havia mostrado gratidão, serenidade e dignidade. Mas a história ainda não havia acabado. Na verdade, estava apenas começando a parte mais importante. No 18º dia, Roberto enviou uma mensagem para todos os participantes. Peço desculpas pelo susto. Houve um mal-entendido. O programa continua normal. Por favor, retornem ao hotel amanhã para uma reunião especial. As reações foram previsíveis. Carla, Diego e Patrícia ficaram eufóricos, achando que teriam mais tempo para aproveitar o luxo. Os outros participantes reagiram com alívio e empolgação. Mas Maria teve uma reação diferente. Quando recebeu a ligação, ela estava de volta à sua rotina na Tecnova Solutions, preparando o almoço para os funcionários, como se nada tivesse acontecido. Ela havia voltado ao trabalho no dia seguinte à expulsão do hotel, sem drama, sem autopiedade. Ah, que bom que não foi problema sério da empresa, disse ela para Fernando pelo telefone. Mas sabe, querido, eu já voltei para minha vida. Estou bem aqui. Mas, senhora Maria, o programa continua. A senhora pode voltar para o hotel. Posso, mas não preciso, respondeu ela com simplicidade. Eu já aproveitei muito mais do que imaginava ser possível. Agora prefiro ficar aqui, fazendo o que eu sei fazer de melhor. Fernando insistiu que era importante que ela comparecesse à reunião, e Maria finalmente concordou. Não para voltar ao luxo, mas para não ser indelicada. No dia seguinte, os 10 participantes estavam reunidos no salão de convenções do hotel. O ambiente era tenso, ninguém sabia exatamente o que esperar. Às 10 horas da manhã em ponto, Roberto Andrade entrou no salão. Mas dessa vez, ele não estava vestindo seus ternos de grife. Usava roupas simples, calça jeans, camisa de algodão, sapatos confortáveis. Parecia uma pessoa completamente diferente. Bom dia, disse ele, sua voz ecoando no salão silencioso. Antes de mais nada, preciso pedir desculpas por uma pequena mentira que contei a vocês. Os participantes se entreolharam confusos. Eu disse que este era um programa de incentivo para funcionários especiais, mas na verdade isso foi um teste. O silêncio se tornou pesado. Durante os últimos 18 dias, cada um de vocês foi observado. Cada ação, cada decisão, cada atitude foi registrada e analisada.
Não nos quartos, acrescentou ele rapidamente, mas em todos os espaços públicos. Carla ficou pálida. Observados como? Câmeras de segurança, relatórios de funcionários, investigadores discretos. Eu queria entender como cada pessoa se comporta quando tem poder financeiro ilimitado. Diego engoliu seco. E a qual era o objetivo? Roberto caminhou lentamente pelo salão, olhando cada participante nos olhos. Eu estava procurando por alguém especial, alguém que, mesmo tendo acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, não perdesse sua essência, sua humanidade, sua capacidade de pensar nos outros antes de si mesmo. Ele parou na frente de Maria, que estava sentada na última fileira, usando seu avental de trabalho por cima da roupa simples. Durante 18 dias, observei pessoas gastarem fortunas consigo mesmas, tratarem outros seres humanos como objetos e revelarem aspectos do caráter que talvez nem elas mesmas conhecessem. Roberto voltou para a frente do salão, mas também observei algo extraordinário. Observei uma pessoa que, mesmo tendo acesso a luxos inimagináveis, continuou sendo exatamente quem sempre foi. Uma pessoa que usou abundância para criar alegria para outros, que tratou cada ser humano com dignidade, que encontrou formas de ajudar mesmo quando ninguém estava pedindo ajuda. Todos os olhos se voltaram para Maria, que estava vermelha de constrangimento. Maria das Graças, disse Roberto, sua voz carregada de emoção. Você passou no teste mais difícil que existe, o teste do caráter diante da abundância. Maria balançou a cabeça confusa. Mas, seu Roberto, eu não fiz nada demais. Só fui eu mesma. Exatamente, sorriu Roberto. Esse era o teste. Ser você mesma quando é mais fácil se transformar em outra pessoa. Roberto se virou para os outros participantes. Quero deixar claro que não os estou julgando. Riqueza súbita é um teste difícil, e a maioria das pessoas falha. Vocês reagiram de forma humana, compreensível. Mas isso me mostrou algo importante sobre caráter verdadeiro. Ele voltou para Maria. Durante esses 18 dias, você me lembrou de alguém muito especial. Minha mãe. O salão ficou em silêncio total. Maria, continuou Roberto, sua voz começando a tremer. Preciso contar uma história que muito poucas pessoas conhecem. Roberto respirou fundo e começou a falar de uma forma que ninguém ali jamais havia escutado antes. Sem a pose executiva, sem a formalidade corporativa, com a vulnerabilidade de um filho falando da mãe. Meu nome é Roberto Andrade, eu tenho 52 anos e sou CEO de uma empresa de 200 milhões de reais. Mas há muito tempo eu era apenas Robertinho, filho da dona Josefa, empregada doméstica. As pessoas no salão prenderam a respiração. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica em casas de família rica. Ela acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho às 6. Voltava para casa às 9 da noite, depois de cozinhar, limpar e cuidar dos filhos dos outros. Roberto fez uma pausa, visivelmente emocionado. Ela ganhava meio salário mínimo. Não tinha carteira assinada. Não tinha direitos. Quando ficava doente, perdia o dia de trabalho. Quando eu ficava doente, ela me levava junto para o trabalho porque não tinha com quem me deixar. Maria sentiu lágrimas descendo pelo rosto. Aquela história poderia ser a sua própria. Mas sabe o que minha mãe fazia com o pouco dinheiro que ganhava? Continuou Roberto. Todo mês, ela separava R$10, que na época era muito dinheiro para nós, para ajudar a vizinha que estava desempregada. Todo domingo, ela cozinhava para os moradores de rua que ficavam perto da nossa casa. Quando eu estava com fome, ela me dava sua própria comida, dizendo que já tinha comido. Roberto olhou diretamente para Maria. Minha mãe morreu há 10 anos. Ela trabalhou até os 72 anos porque não tinha aposentadoria. No último dia de vida, ela ainda estava se preocupando se eu estava comendo direito, se estava feliz, se estava sendo uma boa pessoa. Ele limpou as lágrimas dos olhos.
Durante esses 18 dias, Maria, observando você, eu senti como se minha mãe tivesse voltado. A mesma generosidade natural, a mesma humildade genuína, a mesma capacidade de amar pessoas que mal conhece. Roberto caminhou até Maria e se ajoelhou na frente dela. O CEO milionário de joelhos na frente da cozinheira. Maria, disse ele com a voz quebrada, eu não organizei este teste para escolher um funcionário do mês. Eu organizei para encontrar alguém especial. Alguém para me ajudar com um projeto que é o sonho da minha vida. Maria estava chorando tanto que mal conseguia falar. Que projeto, seu Roberto? Há 5 anos, desde que minha mãe morreu, eu venho planejando criar uma fundação. Uma organização que ajude pessoas como você, como ela, como todas as Josefas e Marias deste país que trabalham tanto e têm tão pouco reconhecimento. Roberto se levantou e voltou para a frente do salão. A Fundação Josefa será financiada com 50% de todo o lucro da Tecnova Solutions. Todo ano, destinaremos dezenas de milhões de reais para programas sociais. Creches para filhos de empregadas domésticas, cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda, ajuda médica para famílias que não podem pagar tratamentos caros, casas populares para quem vive em situação precária. O salão estava em silêncio absoluto, mas eu sabia que não podia dirigir essa fundação sozinho. Eu nasci rico. Sim, minha mãe era pobre, bateu construir minha riqueza ainda jovem e perdi o contato com as dificuldades reais das pessoas simples. Eu precisava de alguém que entendesse na prática o que significa precisar de ajuda. Roberto olhou novamente para Maria. Maria das Graças, eu gostaria de convidá-la para ser a diretora executiva da Fundação Josefa. Com salário de 50 mil reais por mês, plano de saúde premium para toda a sua família, casa própria e recursos ilimitados para fazer o bem que você já faz naturalmente, mas agora em uma escala que pode transformar milhares de vidas. Maria ficou muda por vários segundos. 50 mil reais por mês era mais de 10 vezes o que ela ganhava na Tecnova. Mas seu Roberto, gaguejou ela, eu não entendo de fundação. Eu só sei cozinhar e cuidar das pessoas. Maria, sorriu Roberto, cozinhar e cuidar das pessoas é administrar uma fundação. Tudo mais a gente aprende. Roberto fez uma pausa e acrescentou algo que deixou Maria ainda mais chocada. E tem mais uma coisa. Eu pesquisei sobre o tratamento da Sofia. A fundação tem convênio com os melhores hospitais de reabilitação do país. Sua neta vai ter acesso ao melhor tratamento disponível, completamente gratuito, pelo resto da vida se for necessário. Maria desabou em choro. Eram décadas de preocupação, anos de noites mal dormidas pensando em como pagar o tratamento da neta, sendo resolvidas em uma única frase. Mas Roberto ainda não havia terminado. Quanto aos outros participantes, disse ele se virando para Carla, Diego, Patrícia e os demais, vocês também passaram por um processo de aprendizado importante. Viram aspectos de si mesmos que talvez não conhecessem. Isso não os torna pessoas ruins, os torna pessoas humanas. Ele caminhou novamente pelo salão. Por isso, decidi criar um programa especial na Tecnova Solutions, um programa de desenvolvimento pessoal e social, onde funcionários interessados poderão trabalhar meio período em projetos sociais da empresa, mantendo seus salários integrais. Quem quiser participar terá a oportunidade de descobrir a satisfação que vem de ajudar outros. Carla levantou a mão timidamente. Seu Roberto, eu me comportei muito mal durante o teste. Tratei pessoas de forma horrível. Por que o senhor está me dando uma segunda chance? Roberto sorriu com genuína bondade. Porque minha mãe sempre me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. Ela dizia que as pessoas não são más. Elas apenas se perdem às vezes. E quando se perdem, a gente ajuda a encontrar o caminho de volta. Durante os próximos 30 minutos, Roberto detalhou como funcionaria a fundação,
quais seriam os primeiros projetos, como cada pessoa ali poderia contribuir se quisesse. Mas o momento mais emocionante veio quando Maria, ainda atordoada com tudo que havia escutado, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. "Seu Roberto", disse ela, com aquela simplicidade que a caracterizava, "posso fazer um pedido?" "Claro, Maria. Qualquer coisa." "Eu quero que os outros funcionários da cozinha da Tecnova também participem da fundação. A dona Lourdes, o seu João, a Cleusa, eles são tão bons quanto eu, só nunca tiveram oportunidade de mostrar." Roberto sorriu, mas desta vez com lágrimas nos olhos. "Maria, é exatamente por isso que você é a pessoa certa para dirigir a fundação. Sua primeira preocupação é com os outros, não consigo mesma. É que a gente é uma família, sabe? Não posso subir na vida e deixar minha família para trás." Naquele momento, algo mágico aconteceu no salão. Carla, que havia passado 18 dias pensando apenas em si mesma, se levantou da cadeira. "Seu Roberto", disse ela com a voz tremendo, "eu quero me desculpar. Não com o senhor, mas com a Maria." Carla caminhou até Maria, visivelmente emocionada. "Maria, eu passei esses dias todos reclamando de comida, tratando funcionários mal, achando que era melhor que todo mundo. Mas você mostrou como uma pessoa de verdade se comporta. Me desculpa por ter sido tão idiota." Diego também se levantou. "Eu também quero pedir desculpa, Maria. Você me ensinou que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro." Um por um, todos os participantes se aproximaram de Maria para pedir desculpas e agradecer pelas lições que ela havia dado, sem nem saber que estava ensinando. Patrícia foi a última. "Maria", disse ela chorando, "eu passei a vida inteira tentando impressionar pessoas que eu nem conheço na internet. Você impede pessoas que estão na sua frente todo dia. Eu quero aprender a ser como você." Maria, completamente constrangida com toda aquela atenção, fez o que sempre fazia quando se sentia desconfortável. Ofereceu comida. "Gente, vocês almoçaram? Porque eu trouxe umas coxinhas que fiz em casa ontem. Ficaram uma delícia." E foi assim que a reunião mais importante da vida de Maria das Graças terminou com todos sentados no chão do salão de convenções, comendo coxinha caseira e conversando como uma família de verdade. Roberto observava tudo com um sorriso no rosto. Sua mãe estaria orgulhosa. 3 meses depois, a sede da Fundação Josefa ocupava um prédio inteiro no centro de São Paulo. No primeiro andar, funcionava um restaurante popular, onde qualquer pessoa podia almoçar por R$ 2, ou de graça se não tivesse dinheiro. No segundo andar, havia uma creche para filhos de empregadas domésticas. No terceiro andar, funcionavam cursos profissionalizantes gratuitos. No quarto andar, havia um ambulatório médico para pessoas sem plano de saúde. E no quinto andar, ficava o escritório da diretora executiva Maria das Graças. Mas se alguém chegasse lá procurando por uma executiva típica, mesa imponente, roupas formais, secretária para filtrar visitas, ficaria surpreso. Maria havia transformado seu escritório em uma extensão de sua cozinha. Havia sempre uma panela de café fresco, biscoitos caseiros para visitas, e sua mesa estava eternamente coberta de relatórios sobre famílias que precisavam de ajuda. Ela chegava todos os dias às 6 da manhã, 2 horas antes de qualquer funcionário, não porque fosse obrigatório, mas porque queria ter certeza de que tudo estava funcionando perfeitamente para as pessoas que dependiam da fundação. "Bom dia, Dona Maria!" gritavam as crianças da creche quando a viam passar pelos corredores. "Bom dia, meus amores!" respondia ela, sempre parando para dar abraços e ouvir histórias. Em 3 meses, a Fundação Josefa já havia servido mais de 50.000 refeições no restaurante popular, matriculado 300 crianças na creche, formado 230 pessoas em cursos profissionalizantes, realizado mais de 1.000 atendimentos médicos gratuitos,
Construído 50 casas populares, dado bolsas de estudo integrais para 80 jovens carentes. Mas o projeto mais especial era o Programa Marias, uma iniciativa que identificava empregadas domésticas, cozinheiras, faxineiras e outras trabalhadoras invisíveis que faziam diferença na vida das pessoas, oferecendo a elas oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Dona Lourdes, a antiga funcionária da limpeza da Tecnova, agora coordenava uma equipe de 20 pessoas, responsável por manter toda a fundação impecavelmente limpa. Seu João da portaria havia se tornado o chefe de segurança. Cleusa da cozinha dirigia o restaurante popular. "Eu não acredito que isso é a minha vida", disse Dona Lourdes para Maria durante o intervalo do café. 62 anos, e eu descobri que posso ser chefe de equipe. "Lourdes", sorriu Maria, "você sempre foi chefe. Você que cuidava de todo mundo na empresa. Agora você só tem o título que sempre mereceu." Mas a transformação mais incrível havia acontecido com Sofia. A menina de 8 anos, que antes dependia inteiramente da cadeira de rodas, agora conseguia ficar de pé por alguns minutos com a ajuda de um andador especial. O tratamento no melhor hospital de reabilitação de São Paulo estava fazendo milagres. "Vovó", disse Sofia numa tarde de sábado, enquanto Maria a ajudava com os exercícios, "você virou uma pessoa importante mesmo, né?" Maria riu, acariciando os cabelos da neta. "Não, meu amor. Eu continuo sendo a mesma vovó de sempre. A diferença é que agora eu posso ajudar mais gente. Mas todo mundo te chama de Doutora Maria. É só um título, Sofia. O que importa é o que a gente faz, não como as pessoas chamam a gente." Sofia ficou pensativa por um momento. "Vovó, quando eu crescer, eu também quero ajudar as pessoas como você." Maria sentiu o coração se encher de orgulho. "Você já ajuda, meu amor. Toda vez que você sorri para alguém, toda vez que você é gentil, você está ajudando." Naquele mesmo dia, Roberto Andrade estava em seu escritório na Tecnova Solutions, preparando o relatório anual da empresa. Mas desta vez havia uma seção completamente nova: o impacto social. A Fundação Josefa havia se tornado o maior projeto social empresarial do Brasil. Outras empresas estavam seguindo o exemplo, criando suas próprias fundações e programas de responsabilidade social. Mais importante ainda, a cultura interna da Tecnova havia mudado completamente. Carla, que havia passado pelo teste de caráter 3 meses antes, agora coordenava campanhas de marketing social para divulgar o trabalho da Fundação. Ela usava suas habilidades de comunicação para contar histórias reais de pessoas que haviam sido ajudadas. "Sabe, seu Roberto", disse ela durante uma reunião, "eu descobri que é muito mais satisfatório criar campanhas que ajudam pessoas do que campanhas que só vendem produtos." Diego havia se tornado o responsável por parcerias empresariais da Fundação. Ele usava seu talento para vendas para convencer outras empresas a participarem dos projetos sociais. "É incrível", comentou ele, "como é mais fácil vender uma ideia quando você realmente acredita que ela vai fazer a diferença na vida de alguém." Patrícia transformou suas redes sociais em uma plataforma de conscientização social. Seus posts agora mostravam o trabalho da Fundação, contavam histórias inspiradoras e incentivavam outras pessoas a se envolverem em projetos sociais. "Eu tinha 100 mil seguidores quando só postava futilidade", disse ela para Roberto. "Agora tenho 500 mil e recebo mensagens de pessoas dizendo que eu as inspirei a ajudar outros. É um sentimento incomparável." Mas a mudança mais profunda havia acontecido na forma como a empresa tratava todos os funcionários. Roberto instituiu uma política revolucionária. Todo funcionário da Tecnova, desde o CEO até o pessoal da limpeza, recebia o mesmo tratamento, mesmo restaurante, mesmo plano de saúde, mesmo respeito, mesmas oportunidades de crescimento.
Uma empresa só é forte quando todos se sentem valorizados, explicou Roberto durante uma palestra em uma universidade de administração. Descobri que o segredo do sucesso não está em ter os melhores executivos, mas em reconhecer o valor de cada pessoa que trabalha com você. 6 meses após o experimento, Roberto decidiu fazer algo que nunca havia imaginado: contar publicamente toda a história. Ele organizou uma coletiva de imprensa onde revelou os detalhes completos do teste dos 30 dias, mostrou as gravações, com permissão de todos os participantes, e explicou como aquela experiência havia transformado não apenas a vida de Maria, mas de toda a empresa. A história viralizou nacionalmente. Empresário cria teste secreto e descobre heroína improvável. Título do Jornal Nacional: A cozinheira que ensinou um milionário a ser humano. Capa da revista Veja. Como uma empregada simples mudou a cara do capitalismo brasileiro. Reportagem especial da revista Época. Maria ficou famosa da noite para o dia, mas reagiu à fama exatamente como Roberto esperava que reagisse. Gente, eu não fiz nada demais, disse ela durante uma entrevista no programa do Faustão. Eu só fui eu mesma. Se todo mundo for ele mesmo, o mundo fica melhor. Mas Dona Maria, insistiu o apresentador, a senhora transformou a vida de milhares de pessoas. Não, Faustão, corrigiu ela com aquele sorriso genuíno. As pessoas se transformaram sozinhas. Eu só ajudei a abrir algumas portas. O programa teve a maior audiência do ano. Pedidos de entrevistas chegavam de todo o país, convites para palestras, propostas de livros, ofertas de programas de televisão. Maria recusou 90%. Eu tenho um trabalho para fazer, explicou ela para Roberto. As pessoas da fundação precisam de mim. Não posso ficar viajando para falar sobre ajudar gente quando tem gente precisando de ajuda aqui do lado. 1 ano depois, a Fundação Josefa havia se tornado uma das organizações sociais mais respeitadas do Brasil. Políticos a visitavam regularmente, empresários pediam conselhos, universidades enviavam estudantes para estágios. Mas Maria continuava a mesma pessoa, simples de sempre. Todo dia, antes de começar o expediente administrativo, ela passava 2 horas trabalhando diretamente nos projetos. Segunda-feira na creche, terça-feira no restaurante popular, quarta-feira nos cursos profissionalizantes, quinta-feira no ambulatório, sexta-feira visitando famílias assistidas. Doutora Maria não pode esquecer de onde veio. Ela dizia para Roberto sempre que ele sugeria que ela delegasse mais funções. Numa tarde de sexta-feira, Roberto estava no seu escritório quando recebeu um telefonema que o emocionou profundamente. Alô, seu Roberto, aqui é a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Escuta, você pode vir aqui na fundação agora? Tem uma coisa que quero te mostrar. 30 minutos depois, Roberto estava no 5º andar da fundação, sendo conduzido por Maria até uma sala que ele nunca havia visto antes. O que é isso, Maria? É sua surpresa de aniversário, sorriu ela. Roberto havia esquecido completamente que fazia aniversário naquele dia. Maria abriu a porta e Roberto se deparou com uma cena que o deixou sem fala. A sala havia sido transformada em um museu. Nas paredes, dezenas de fotos de Dona Josefa, mãe de Roberto. Fotos que Maria havia conseguido com parentes e amigos antigos. Havia também fotos das famílias que haviam sido ajudadas pela fundação, cartas de agradecimento, desenhos feitos pelas crianças da creche. No centro da sala, uma estátua de bronze de uma mulher simples, sorrindo, com as mãos calejadas de trabalho. Na base, uma placa. Josefa Andrade, mãe, trabalhadora, inspiração. Maria... Roberto mal conseguiu falar. Seu Roberto, disse Maria, visivelmente emocionada, você criou esta fundação para honrar sua mãe, mas acho que ela merecia mais que isso. Ela merecia ser lembrada para sempre. Roberto caminhou lentamente pela sala,
vendo sua mãe retratada não como a mulher pobre e sofrida que ela foi, mas como a heroína que ela sempre havia sido para ele. Como você conseguiu todas essas fotos? Procurei suas primas, os vizinhos antigos, as patroas para quem ela trabalhou. Todo mundo lembrava dela com carinho. Todo mundo tinha uma história de como ela ajudou alguém. Roberto parou na frente da estátua e começou a chorar. Ela ficaria orgulhosa de você, seu Roberto, disse Maria, colocando a mão no ombro dele. E mais orgulhosa ainda de saber que o filho dela está ajudando tantas pessoas. Maria, disse Roberto, se virando para ela, como você sempre sabe exatamente o que fazer. Não sei, não, riu ela. Eu só penso, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse no lugar da outra pessoa. E aí eu faço. É tão simples assim? É sim. O mundo complica as coisas, mas no fundo tudo que a gente precisa é cuidar uns dos outros. Naquele momento, Roberto entendeu por que o teste havia funcionado. Não era sobre dinheiro, não era sobre luxo, não era sobre caráter, era sobre amor. Maria das Graças havia passado no teste porque ela amava as pessoas, simples assim. 2 anos depois, a história da Fundação Josefa havia inspirado um movimento nacional. Centenas de empresas criaram suas próprias fundações. Milhares de pessoas começaram projetos sociais em suas comunidades. Universidades incluíram disciplinas sobre responsabilidade social em seus currículos. Maria havia se tornado uma figura pública respeitada, mas continuava morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro usado, usando roupas confortáveis em vez de roupas de grife. Por que você não muda para uma casa maior, Maria? Perguntou Roberto durante uma de suas visitas semanais à fundação. Para quê? Respondeu ela, preparando o café como sempre fazia. Minha casa tem tudo o que eu preciso. Quarto para mim, quarto para Ana, quarto adaptado para Sofia, cozinha para cozinhar, sala para receber visitas. O que mais eu precisaria? Mas você pode ter qualquer coisa agora. Roberto, disse Maria, servindo o café com aquele sorriso que havia conquistado o país inteiro, eu sempre pude ter qualquer coisa. A diferença é que agora eu sei que as coisas mais importantes da vida não se compram. E quais são as coisas mais importantes? Ver Sofia dando os primeiros passos sem apoio. Ver Ana feliz, porque não precisa mais se preocupar com dinheiro. Ver você se tornar um homem que sua mãe ficaria orgulhosa. Ver as crianças da creche aprendendo a ler. Ver famílias ganhando suas casas próprias. Maria fez uma pausa e acrescentou algo que tocou o coração de Roberto. E saber que quando eu for embora deste mundo, vou deixar ele um pouquinho melhor do que quando cheguei. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo a sabedoria daquela mulher extraordinária. Maria, disse ele finalmente, você me ensinou mais sobre sucesso em 2 anos do que 30 anos de MBA me ensinaram. É que na escola eles ensinam sobre negócios, riu Maria. Eu te ensinei sobre pessoas e no final das contas, todo negócio é sobre pessoas. Na véspera de completar 3 anos da fundação, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu o mercado financeiro brasileiro. Ele anunciou que estava doando 80% de sua fortuna pessoal para projetos sociais. Empresário doa 160 milhões para a caridade. Manchete de todos os jornais. Roberto Andrade se junta ao grupo de bilionários que prometem doar a maior parte de sua riqueza. Financial Times. Mas para Roberto, a decisão foi simples. Minha mãe sempre me disse que a gente não leva nada deste mundo quando morre, explicou ele durante a coletiva de imprensa. A única coisa que fica é o bem que a gente fez. Mas, senhor Andrade, perguntou um jornalista, o que o motivou a tomar essa decisão tão radical? Roberto sorriu. Uma cozinheira me ensinou que ser rico de verdade não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária, tem a ver com o tamanho do coração. 5 anos depois do teste dos 30 dias, a Fundação Josefa havia se tornado uma das maiores organizações sociais da América Latina.
Com sedes em 20 estados brasileiros, a fundação já havia ajudado mais de 500 mil pessoas diretamente. Mas o legado mais importante não eram os números. O que realmente importava eram as histórias. Como a de Roberta, a massoterapeuta do hotel, que agora dirigia uma clínica de fisioterapia gratuita para crianças com deficiência. Como a de François, o chefe francês, que havia criado uma escola de culinária para jovens carentes, ensinando não apenas a cozinhar, mas também empreendedorismo. Como a de Tiago, o jovem garçom, que havia se formado em administração com bolsa da fundação e agora coordenava um dos restaurantes populares. Como a de centenas de crianças que haviam saído das ruas e estavam na escola. Como a de milhares de famílias que haviam conquistado suas casas próprias. Como a de dezenas de milhares de pessoas que haviam descoberto que tinham talentos e potencial que nunca imaginaram possuir. Mas a história mais bonita era a da própria Sofia. A menina que aos 8 anos dependia completamente de cadeira de rodas, aos 13 já caminhava com a ajuda de muletas. Os médicos diziam que em 2 anos ela poderia caminhar normalmente. Vovó, disse ela numa tarde de domingo, enquanto treinava a caminhar no quintal de casa, eu decidi o que quero ser quando crescer. O que, meu amor? Quero ser igual a você. Quero ajudar as pessoas. Maria sentiu lágrimas nos olhos. Sofia, você não precisa ser igual a mim. Você pode ser você mesma e ajudar as pessoas do seu jeito. Mas eu quero ser boa como você, vovó. Minha filha, disse Maria, abraçando a neta, você já é boa. Você nasceu boa. Só precisa deixar essa bondade crescer. Numa noite de sábado, 10 anos depois do teste que mudou sua vida, Maria estava em casa, preparando o jantar para a família, quando tocou o telefone. Alô? Maria, aqui é o Roberto. Você está vendo televisão? Não, por quê? Liga no canal das notícias, rápido! Maria ligou a televisão e viu algo que a deixou sem palavras. O presidente da República estava assinando uma lei que tornava obrigatório para todas as grandes empresas do país destinar pelo menos 5% de seus lucros para projetos sociais. Lei Maria das Graças, marco legal da responsabilidade social empresarial, dizia a legenda na tela. Aprovada a lei que obriga empresas a investir em projetos sociais, dizia o apresentador. A lei, inspirada no trabalho da Fundação Josefa e de sua diretora Maria das Graças, deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Maria desligou o telefone e se sentou na sala, tentando processar o que havia acabado de ver. Uma lei nacional com seu nome. Milhões de pessoas seriam ajudadas por causa de algo que havia começado com ela apenas sendo ela mesma. Mãe, você está bem? Perguntou Ana, notando as lágrimas no rosto de Maria. Estou bem, filha. Estou mais que bem. O que aconteceu? Maria sorriu, limpando as lágrimas. Nada demais, é só que às vezes a gente descobri que ser simples pode mudar o mundo. Naquela noite, antes de dormir, Maria fez algo que não fazia há muito tempo. Escreveu uma carta, mas desta vez não para uma pessoa específica, para o mundo. Para quem vai ler esta carta um dia. Meu nome é Maria das Graças, tenho 57 anos e sou cozinheira. Há 10 anos, um empresário me deu uma oportunidade que mudou minha vida. Mas hoje, eu sei que quem mudou de verdade não fui eu. Foi ele. Foram as pessoas ao meu redor. Foi todo mundo que decidiu acreditar que podíamos ser melhores. Se você está lendo isso, provavelmente é porque alguém contou minha história. Mas quero que você saiba que esta não é uma história sobre mim. É uma história sobre bondade. É uma história sobre como cada pessoa pode fazer a diferença. Você não precisa ser rica para ajudar alguém. Você não precisa ser famosa para inspirar gente. Você não precisa ter superpoderes para ser herói. Você só precisa ser você mesmo da melhor forma possível. Quando você sorri para alguém que está triste, você está mudando o mundo.
Quando você ajuda alguém que está precisando, você está mudando o mundo. Quando você trata todas as pessoas com respeito, independente de quem elas sejam, você está mudando o mundo. O mundo não muda por causa de pessoas especiais. O mundo muda por causa de pessoas comuns que decidem fazer coisas extraordinárias. E fazer coisas extraordinárias é mais simples do que vocês pensam. É ser gentil quando é mais fácil ser rude. É ajudar quando é mais cômodo ignorar. É amar quando é mais seguro ser indiferente. Eu era uma cozinheira invisível que se tornou diretora de fundação. Mas a verdade é que eu sempre fui a mesma pessoa. A diferença é que alguém percebeu que cozinhar com amor e cuidar das pessoas já eram superpoderes. Todo mundo tem superpoderes. Todo mundo pode ser herói. Você só precisa descobrir qual é o seu jeito de tornar o mundo um pouquinho melhor. E quando descobrir, não hesite. O mundo está esperando por você. Com carinho, Maria das Graças Cozinheira, mãe, avó e amiga de quem precisa de um amigo. Maria dobrou a carta, colocou em um envelope e escreveu do lado de fora: para o futuro. No dia seguinte, ela entregou a carta para Roberto. Guarda isso para mim, disse ela. Um dia alguém vai precisar ler. Roberto segurou o envelope como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Maria, disse ele, você tem ideia do tamanho do impacto que causou na vida das pessoas? Não foi impacto meu, Roberto. Foi impacto de todo mundo junto. Eu só plantei uma sementinha. Vocês que regaram e fizeram crescer. Mas você foi a semente. Não, sorriu Maria. Eu fui a terra. A semente da bondade já estava em todo mundo. Eu só ajudei ela a brotar. Roberto abraçou Maria com o carinho de um filho abraçando a mãe. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. Obrigada a você, respondeu ela, por me dar a chance de descobrir que uma pessoa simples pode fazer coisas grandes quando tem pessoas boas do lado dela. E foi assim que a história da cozinheira que surpreendeu um empresário se tornou a história de como a bondade de uma pessoa pode criar uma onda de transformação que muda um país inteiro. Hoje, 15 anos depois, a Fundação Josefa é a maior organização social da América Latina. Maria das Graças, aos 62 anos, continua sendo a diretora, continuou morando na mesma casa simples, continua chegando às 6 da manhã para ter certeza de que tudo está funcionando perfeitamente. Sofia, agora com 23 anos, caminha normalmente e se formou em psicologia. Trabalha na fundação, ajudando crianças com deficiência a descobrirem que suas limitações não definem seus potenciais. Ana, a filha de Maria, virou enfermeira-chefe do ambulatório da fundação, cuidando de milhares de pessoas que não têm acesso à saúde privada. Roberto continua sendo CEO da Tecnova Solutions, mas agora sua empresa é conhecida não apenas pelo sucesso financeiro, mas por ser o modelo de responsabilidade social empresarial no Brasil. Carla virou diretora de comunicação da fundação e usa seus talentos para contar histórias que inspiram outras pessoas a ajudarem. Diego coordena parcerias com empresas de todo o país, expandindo o modelo da Fundação Josefa. Patrícia se tornou uma das maiores influenciadoras sociais do Brasil, usando suas redes para promover causas importantes. E a Lei Maria das Graças já beneficiou mais de 20 milhões de brasileiros. Mas se você perguntar para Maria qual foi sua maior conquista, ela não vai falar da fundação, nem da lei, nem da fama. Ela vai sorrir e dizer: minha maior conquista foi descobrir que quando a gente age com amor, o amor se multiplica. E não tem nada mais poderoso no mundo que amor multiplicado. Porque no final das contas, esta não é uma história sobre uma cozinheira que ficou rica. É uma história sobre como o amor de uma pessoa simples contaminou um empresário, que contaminou uma empresa, que contaminou outras empresas, que contaminou um país inteiro. É uma história sobre como a bondade é contagiosa e sobre como cada um de nós pode ser o começo de uma epidemia de bem.
A única pergunta que resta é: você vai ser? Com efeito, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no bem que ela faz. A riqueza real não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do coração. E às vezes, as pessoas mais simples são as que ensinam as lições mais profundas sobre o que realmente importa na vida. Portanto, você não precisa ser rico para fazer a diferença. Você não precisa ser famoso para inspirar alguém. Você só precisa ser a melhor versão de si mesmo e usar seus talentos, sejam eles quais forem, para tornar o mundo um pouquinho melhor. Porque no fim, somos lembrados não pelo que acumulamos, mas pelo amor que deixamos para trás. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa história impressionante para que mais pessoas possam conhecer a história de pessoas que fazem muito com tão pouco. Caso ainda não seja inscrito no canal, por gentileza faça sua inscrição, ela é muito importante para nós.